Muy buenas tardes, amados Muito boa tarde, hermanos amados irmãos y e amigos amigos presentes presentes aqui en New York. em Nova York. É para mim um privilégio grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo ao redor do programa divino, para assim ver quem somos nós no programa de Deus. E depois à noite estaremos novamente reunidos para compartilhar com todas as demais pessoas que também estarão o tema correspondente à noite, que será a bênção de ser amigo de Jesus Cristo. Para esta ocasião, quero ler na Carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 19 em diante, 19 ao 22, onde diz: Assim já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular. Nele, todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. E nele também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Nosso tema para essa ocasião é o Pai da família celestial. Podem sentar, queiram ter a bondade. Assim como viemos a essa terra e tivemos um pai terreno, há um pai celestial para a família celestial. E toda pessoa deseja pertencer a essa família celestial. Agora, para poder compreender como pertencer à família celestial, necessitamos ver como viemos a pertencer, a ser parte da família terrena. Desde que Deus colocou o ser humano na terra, ao qual colocou com vida eterna, deu um corpo teofânico da sexta dimensão, no qual viveu não sabemos quantos dias, meses, anos, milênios ou milhões de anos. Um corpo teofânico parecido ao nosso corpo, mas da sexta dimensão. Um corpo teofânico igual ao corpo teofânico de Jesus Cristo, ou seja, igual ao anjo do Senhor, um corpo teofânico como o do anjo do Senhor, que é um corpo angelical. Depois Deus criou um corpo do pó da terra a Adão, e ao colocá-lo nesse corpo terreno, era um jovem de 18 a 21 anos em aparência. Não tinha problemas de saúde. Depois tirou do seu abdômen e fez uma companheira para Adão. Pois depois da salvação, o maior que um ser humano pode ter é uma boa companheira. E agora, encontramos que o programa divino para a pessoa vir com vida eterna à Terra é por meio de criação divina, como Deus fez a Adão. Mas por causa do pecado que entrou na raça humana, o ser humano perdeu o direito à vida eterna. Portanto, o ser humano, desde o dia que caiu da vida eterna e entrou a morte, encontramos que começou a contar o tempo
de vida terrena ao ser humano e não pode o ser humano viver eternamente no corpo mortal corruptível e temporário. E agora o ser humano nasce por meio da união de um homem e de uma mulher. Antes, no princípio, não foi assim, pois Deus criou o ser humano, mas depois, o ser humano, depois da queda, aparece por meio da união de um homem e de uma mulher, que são nossos pais. Agora vejam vocês, toda pessoa que vem assim vem como um descendente de Adão. Vem por meio dessa família terrena, da qual Adão é a cabeça, o primeiro. Mas porquanto Adão e Eva caíram, é uma família, uma raça caída, não tem vida eterna. Mas agora, através da Escritura, temos a promessa de que virá um homem perfeito com vida eterna. E quando se cumpriu essa promessa, estava na terra um homem chamado Jesus, o qual era nada menos que o anjo do Senhor, o anjo do pacto, dentro de um corpo de carne que nasceu em Belém da Judeia, através da Virgem Maria. Um corpo criado por Deus, no ventre de Maria, criando Deus uma célula de vida no ventre de Maria, a qual se multiplicou célula sobre célula, e assim foi formado o corpo de Jesus, no qual habitou Deus, o anjo do pacto, o Verbo habitou nele em toda a sua plenitude. Ou seja, que Deus se fez homem. Esse é o mistério grande da primeira vinda de Cristo. Grande é o mistério da piedade. Deus foi manifestado em carne, ou seja, Deus foi feito homem e viveu no meio dos seres humanos. Para quê? Para tirar o pecado do ser humano e dar assim vida eterna, porque se tirar o pecado, então sem pecado o ser humano vive eternamente. Assim é como vem a vida eterna, e é por meio de Jesus Cristo. Por isso ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Agora podemos ver, isso está em São João capítulo 15. E vamos ver se esse é o lugar. Depois que ele fala muito do Pai, diz: Filipe, mostra-nos o Pai e nos basta. Capítulo 14, era capítulo 14, versículo 6. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, também conheceríeis a meu Pai. De agora em diante o conheceis e o vistes. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Respondeu-lhe Jesus: há tanto tempo estou convosco, e não me conheces, Filipe? Quem me vê, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí. As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, antes é o Pai que está em mim quem faz as obras. Crede-me quando digo que estou no Pai e o Pai está em mim. Pelo menos crede por causa das mesmas obras. Em verdade eu vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essas, porque eu vou para o Pai. Agora vejam como Jesus
nos mostra que o Pai está nele. O Criador dos céus e da terra, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o anjo do Senhor, o anjo do pacto. Vejam vocês, Deus vem descendo da sétima dimensão e tem um corpo teofânico no qual habita na sexta dimensão. Vejam, da sétima desce à sexta dimensão e depois desce a essa dimensão em carne humana em Jesus de Nazaré para realizar a obra de redenção na cruz do Calvário e restaurar o ser humano à vida eterna. O programa da restauração do ser humano à vida eterna, vejam vocês, tem a ver com a primeira vinda de Cristo e sua obra de redenção na cruz do Calvário para assim tirar o pecado, porque com pecado o ser humano não pode viver eternamente. E agora, no programa da redenção, a todo crente em Jesus Cristo que lava seus pecados em seu sangue e recebe seu Espírito Santo, vejam vocês, Deus outorga um corpo teofânico da sexta dimensão, assim como Deus deu um corpo teofânico a Adão antes de vir a essa terra, em um corpo de carne. Esse é o programa de e com vida eterna. Obter primeiro o corpo teofânico da sexta dimensão e depois obter o corpo físico eterno, o qual Ele nos dará quando ressuscitar os mortos em Cristo e nos transformar, nós, os que vivemos. E isso será quando se completar a casa de Deus, ou seja, a família de Deus, essa família celestial. O Pai Celestial, o Pai da família celestial, vejam vocês, esteve realizando uma nova criação. Uma nova criação da qual Jesus Cristo é o primeiro, é a cabeça. Um homem com vida eterna. E agora, por meio desse homem com vida eterna, o ser humano é restaurado à vida eterna. A morte entrou por um homem, por Adão, e agora a vida eterna entra à raça humana por meio de um homem, Jesus Cristo, nosso Salvador. E agora pertencemos à família de Deus, porque nascemos na família de Deus. E assim como ao nascer, por meio dos nossos pais terrenos, nascemos na família terrena, descendentes de Adão. Agora, por meio do novo nascimento, nascemos na família celestial, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, ao receber seu Espírito e receber assim vida eterna. Obter assim um novo nascimento e agora somos descendentes do segundo Adão, de Jesus Cristo, nosso Salvador. E agora pertencemos a uma família celestial. Essa é a casa de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo. E nessa casa, vejam vocês, a qual Ele está construindo, criando, é por criação divina, porque não é com exércitos nem com forças, diz Zacarias capítulo 4, mas com o meu Espírito, disse o Senhor. E tudo isso foi refletido na casa, no templo, que foi restaurado ali pelo sacerdote Josué e o príncipe Zorobabel. Agora, Cristo está construindo uma nova casa, ou seja, uma nova família, uma família celestial. A igreja de Jesus Cristo é a casa de Deus, a família de Deus. O corpo místico de Jesus Cristo, composto pelos redimidos pelo sangue de Jesus Cristo, que tem seus nomes escritos onde? No céu. No livro da vida do Cordeiro, desde quando? Desde antes da fundação do mundo. E agora, de era em era, Jesus Cristo, nosso Salvador, o qual está criando essa nova raça, Ele está se reproduzindo conforme a lei da reprodução do céu para a reprodução de uma família celestial.
a qual é por creación criação divina. Y por E, consiguiente, consequentemente, tem que ser falada a palavra criadora. E de etapa em etapa, de era em era, encontramos que Jesus Cristo em Espírito Santo esteve manifestado em cada mensageiro, cada anjo mensageiro que ele enviou, e por meio desse mensageiro falou ao povo essa palavra criadora e chamou Cristo por meio do mensageiro de cada etapa de cada era, chamou e juntou os seus escolhidos. Agora Cristo é o Pai de toda a família. E em cada era, ele colocou um servo fiel e prudente. E por meio dessa palavra falada, dessa mensagem correspondente a essa era, vejam vocês, Cristo esteve criando sua igreja. Cada etapa da igreja é por criação divina. Através da manifestação de Cristo, da visitação de Cristo à sua igreja, no anjo mensageiro de cada era. E vejam, há um território onde Deus envia seu mensageiro. Por quê? Porque aí está o material para a criação dessa parte do povo celestial, da família celestial. Aí está a boa terra, onde vai se semear a boa semente e vai produzir a 100 em alguns, a 60 em outros e a 30 em outros. Vamos dizer na forma mais compreensível, a 100 naqueles que trabalham muito na obra de Cristo, a 60 nos que trabalham um pouquinho menos, porque tem muitos compromissos e tem que atendê-los. Mas sempre estão trabalhando na obra de Cristo e trabalham em uma forma ou em outra forma. Sempre estão aí lutando e colaborando na obra de Cristo. E outros a 30. Esses são os que menos produzem, mas produzem. Ou seja, que é preciso produzir ao menos a 30. Mas o potencial que há no corpo místico de Cristo, vejam vocês, é até produzir a 100 por 1. E isso é como quando você semeia um grãozinho de trigo ou de algo que você goste de semear e que você quer que produza muito, pois, veja, semeia um grãozinho de trigo e colha 100 grãozinhos de trigo. Com um grãozinho de trigo não dá para muito, mas com 100 grãozinhos de trigo dá para mais. E se achar pouco, semeia esses 100 grãozinhos e vão produzir a 100 por 1. Quanto vai produzir então? Serão 100 mil ou quanto? 10 mil? Por aí? Já com 10 mil grãozinhos de arroz ou de trigo se enche o caldeirão ou a panela. E já pode comer a família. E agora, na família de Deus, vejam vocês. Uns produzem, a boa terra sempre produz. Agora a boa terra, para que produza a 100 por 1, necessita ter certas facilidades e você tem que provê-las. Uma boa terra, vocês sabem, essa terrinha escurinha quase sempre é a que as pessoas mais gostam de semear. Dizem, essa terra é boa, essa terra produz, vai produzir muito. Mas se essa terra estiver em um lugar árido, onde não chove muito, onde não há muita umidade, vai produzir, mas vai produzir a 30. Se essa terra, onde você semear, pois recebe, essa outra terra recebe mais umidade e também recebe o sol, vai produzir a 60. Mas se essa terra está em um lugar onde há água em abundância e onde o sol dá, vai produzir a 100 por 1. E agora,
através da água do ensinamento da palavra de Deus, vejam vocês, se alimenta essa plantinha para produzir a 100 por 1. E o sol dá e traz bênção. Água e sol. A água da chuva, do ensinamento, e o sol resplandecendo, nos dando sua luz, sua revelação. Agora vejam, é preciso estar diante do sol e também receber a chuva do ensinamento. Por isso aqui, a Bíblia nos fala da chuva temporã, que é a chuva do ensinamento da primeira vinda de Cristo, e nos fala também da chuva tardia, que é a chuva do ensinamento da segunda vinda de Cristo. Por isso é que para o povo hebreu também, a bênção que está prometida para este tempo final, vejam como diz no capítulo 6 de Oséias, versículo 1 em diante, diz: Vinde e tornemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos sarará. Fez a ferida, mas a ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida. Ou seja, depois de 2000 anos. Porque um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Depois de 2 dias nos dará a vida. No terceiro dia nos ressuscitará. E o povo hebreu, para este tempo final, tem a promessa de uma ressurreição. Cristo fará uma ressurreição para o povo hebreu como nação. Ressuscitará como nação. Agora, já vimos que se estiveram juntando, mas ainda o Espírito de Deus não regressou ao povo hebreu, e um corpo sem espírito está morto. Mas, quando entra o espírito de vida, já é um corpo com vida. Em Ezequiel, capítulo 37, essa profecia que fala do povo hebreu como os ossos secos. Em seguida, Deus ordena ao profeta que profetize, e cada osso se juntam com seu osso, e vieram nervos, e músculos, e carne, e aí já estavam esses corpos, mas não tinham espírito, portanto, ainda estavam mortos. Mas Deus disse ao profeta: profetiza ao espírito que venha. E, quando profetizou que viesse das 4 esquinas, dos 4 cantos da terra, diz que entrou o espírito de vida neles, e foi um poderoso exército. Isso é o que acontecerá quando Cristo se revelar ao povo hebreu, e o povo hebreu, 144 mil dentre eles, o recebam. E estarão recebendo Cristo manifestado em Espírito Santo no último dia. E assim receberão o Espírito de Cristo. Sempre o Espírito de Deus, no Antigo Testamento, encontramos que estava no meio do povo hebreu, manifestado em seus profetas. Por isso, o que o povo hebreu está esperando neste tempo final é um profeta onde o Espírito de Deus estiver manifestado. Agora vejam como virá essa bênção para o povo hebreu. Depois de 2 dias nos dará vida. E no terceiro dia nos ressuscitará. E o terceiro dia é de Cristo até aqui, o terceiro milênio, que é também o último dia diante de Deus. E também, desde que o profeta Oséias deu essa profecia, já passaram 2000 anos e estamos bem dentro, no terceiro milênio de Oséias até aqui. Agora continua dizendo: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, ou seja, que não se conformarão com o que já conhecem, nem se conformarão com o que conhecerão de momento quando receberem, mas que continuarão obtendo maior conhecimento. E durante o reino milenial, aí o conhecimento
estará ao alcance de todas as pessoas, porque a terra será cheia do conhecimento da glória do Senhor, ou seja, será cheia do conhecimento da segunda vinda de Cristo. E todo o povo hebreu entrará nesse conhecimento e os benefícios da sua segunda vinda, como também obterá o conhecimento da primeira vinda de Cristo e os benefícios da primeira vinda de Cristo. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva será a sua saída. E como a alva, isso é como amanhã. E amanhã é na quarta vigília. Como amanhã nascendo, assim é a segunda vinda de Cristo. E assim é como para Israel surgirá a vinda do Senhor. Como a alva será a sua saída. Em Malaquias capítulo 4, versículo 2 diz: Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol de justiça, e em suas asas trará salvação. Aí temos a segunda vinda de Cristo sendo cumprida na manhã. Mas de que manhã? E de que dia? Que manhã e de que dia? Um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Na manhã do sétimo dia milenial. E amanhã do sétimo dia milenial, pois corresponde a uma quantidade de anos do começo do sétimo milênio. Ele a nós virá como a chuva, como a chuva tardia e temporã, que rega a terra. Vejam, como a chuva tardia e temporã. Por que coloca a chuva tardia primeiro e a temporã depois? Aí se cumpre novamente que os últimos serão o quê? Os primeiros, e os primeiros serão últimos. E aqui a chuva tardia é primeira para o povo hebreu e depois a temporã. O que é isso? A chuva tardia é o ensinamento, a revelação e o ensinamento da segunda vinda de Cristo. E com essa revelação sendo revelada ao povo hebreu, receberá a bênção de Deus e então também receberá o ensinamento da primeira vinda de Cristo, ao qual rejeitaram e então chorarão. E se cumprirá neles o dia da expiação. O dia 10 do sétimo mês de cada ano, onde se realizava a expiação do bode e onde o povo hebreu chorava, se afligia por seus pecados e pedia perdão e misericórdia a Deus. Agora podemos ver como era reconciliado o povo de Deus, o povo hebreu, a cada ano por meio dessa expiação que se efetuava, e eles se afligiam e se arrependiam de seus pecados, e eram cobertos os seus pecados, e eram perdoados, e eram reconciliados com Deus. E agora, por meio do sacrifício de Cristo, nossa expiação, não são cobertos nossos pecados, mas que são tirados. E somos reconciliados com Deus. Viram o simples que é tudo? Agora, primeiro, toda esta bênção corresponde à Igreja do Senhor Jesus Cristo, que é a família celestial de Deus. E depois o povo hebreu receberá a bênção de Deus. Eles o rejeitaram em sua primeira vinda, mas a receberão em sua segunda vinda. Agora podemos ver qual é a casa de Deus, qual é a família celestial do nosso Pai Celestial. E Ele esteve criando essa família. As almas dessas pessoas vêm da sétima dimensão, vêm de Deus, são parte de Deus, são semente de Deus, são trigo de Deus, são os filhos do reino. E são colocados em corpos mortais corruptíveis e temporários para viverem uma temporada e dar fruto, uns a 30, uns a 60 e outros a 100 por um.
E de Eren era, uns deram a 30, outros deram a 60 e outros deram a 100 por um. E neste tempo, nós temos a oportunidade de dar fruto em abundância e podemos dar fruto até o 100 por um. Ou seja, o máximo. Agora vimos que houve para cada tempo uma era, um mensageiro com uma mensagem e um povo que o recebeu. E em um território se cumpriu essa etapa. E aí Deus tinha a maioria dos seus filhos para formar essa etapa ou era da igreja. No meio do povo hebreu, começou a igreja de Jesus Cristo no dia de Pentecoste e depois se estendeu para os gentios. E dentre os gentios, Deus começou a chamar um povo para o seu nome. Começou quando Pedro foi à casa de Cornélio e pregou o enviado por Cristo. E depois Deus enviou São Paulo, depois de convertido, enviou aos gentios e assim passou todo o programa divino aos gentios. E dentre gentios e dentre os hebreus, Deus esteve chamando um povo para seu nome. E ambos, dentre gentios e hebreus, se tornam parte do mesmo corpo místico do Senhor Jesus Cristo, todos os crentes em nosso amado Senhor Jesus Cristo. E essa é a casa de Deus, a família de Deus, na qual Cristo colocou um servo fiel e prudente para cada etapa. Esses são os anjos mensageiros de cada era. E esse é o pai de família da era. Mas o pai de família de toda a igreja é Jesus Cristo, nosso Salvador. E agora, podemos ver como Cristo, o pai de família de toda a sua casa, de toda a igreja, por meio do mensageiro de cada era, traz a vida, os escolhidos de cada era. Nascem nessa era e nascem assim no corpo místico do Senhor Jesus Cristo por meio da palavra que foi falada através do mensageiro de cada era. E agora, quando vimos que Deus se manifestou na terra de Israel e depois entre os gentios na Ásia Menor, Europa e América do Norte, agora nos perguntamos, e por onde anda Jesus Cristo, o anjo do pacto, o Espírito Santo, em nosso tempo, se manifestando e chamando e juntando seus escolhidos? Pois anda pela América Latina e o Caribe. E está chamando e juntando latino-americanos e caribenhos. Não importa onde foram viver. Até onde eles se encontrarem, até aí chega a mensagem. Mesmo que se vão para a Europa ou Ásia, ou onde vão, até lá chega a mensagem. Agora, podemos ver que sempre o centro de operações de Cristo em cada era foi o território onde ele está cumprindo o programa para essa era, mas se estendeu a mensagem para outros territórios para alcançar os escolhidos que foram viver em outros territórios por alguma causa. E esse não é nenhum problema. O importante é ser um filho de Deus, um escolhido de Deus, porque onde quer que se encontrar, vai chegar a mensagem. Agora, podemos ver que sempre o grupo maior, pois está no território onde está se cumprindo essa era. E a era da pedra angular corresponde aos latino-americanos e caribenhos. E onde há mais latino-americanos e caribenhos? Pois na América Latina e no Caribe. Assim que podemos ver, todo esse programa divino e assim podemos ver a casa celestial de Jesus Cristo, sua igreja, a qual ele está criando. Isso é por criação divina de era em era. E agora podemos ver quem nós somos. Somos
membros da família de Deus, dessa família celestial. E não sabíamos, mas já sim sabemos. E temos um Pai, o Pai Celestial, o Pai da família celestial, que é nosso amado Senhor Jesus Cristo. O Pai Celestial, o Verbo que estava com Deus e era Deus, o qual se fez carne e habitou no meio da raça humana. Nosso amado Senhor Jesus Cristo. Agora podemos ver quem é o Pai da família celestial. Nosso amado Senhor Jesus Cristo. E nós, seus filhos, deste tempo final. Nascidos no reino de Deus, na igreja do Senhor Jesus Cristo, neste tempo final, na era da pedra angular. Algum dia se fechará a porta, mas já terá entrado cada escolhido à casa de Deus. O Pai da família celestial. Vimos como foi se formando essa família celestial. Vejam como foi tipificado na formação do povo hebreu. Abraão, Isaac, Jacó e os 12 patriarcas. E daí surgiu o povo hebreu. E agora vejam como foi surgindo a família celestial, a igreja do Senhor Jesus Cristo, à medida que ele esteve enviando seus mensageiros de era em era. Por isso, seus mensageiros terão uma posição muito importante no reino milenial e por toda a eternidade. Assim como os patriarcas têm uma parte muito importante no meio do povo hebreu para o milênio e para toda a eternidade. E também os apóstolos de Jesus Cristo e os 7 anjos mensageiros de Jesus Cristo e o anjo do Senhor Jesus Cristo. E agora vejam, a família que vocês pertencem à família celestial, da qual Jesus Cristo é o Pai. E também Ele é a cabeça, o primeiro dessa família. O mesmo Deus que se fez homem e habitou no meio da raça humana. E um corpo como o corpo glorificado do nosso amado Senhor Jesus Cristo, nós teremos quando Ele nos der um novo corpo. E assim todos estaremos na família de Deus, com um corpo glorificado igual ao corpo do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Vejam tantas bênçãos que há para a família de Deus. E é a sua casa, que é sua família, a qual Ele prometeu vir neste tempo final, como veio de era em era, manifestado no mensageiro de cada era. O Pai da família celestial. E Ele fechará a porta de São Lucas, capítulo 13, versículo 25 em diante. Algum dia a fechará. É como quando na casa entram todos os da família e o pai fecha a porta da casa para que não entre outras pessoas, porque já é hora de fechar a porta. São Lucas capítulo 13, versículo 25 diz: quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos, Ele vos responderá: não sei de onde sois. Como foi no tempo de Noé, que quando entrou Noé e sua família e Deus fechou a porta, já os que batiam na porta não tinham resposta e não abria a porta. Quem a fechou foi Deus. E aqui, quem fecha a porta na casa de Deus é o mesmo Jesus Cristo, o Pai de toda a família. Agora, para cada era, Ele
teve um instrumento. Aí, na porta, chamando para que entrem pela porta que é Cristo, a casa de Deus. Mas quando ele se levantar do trono de intercessão no céu e reclamar tudo que ele redimiu com seu sangue, a porta já estará fechada e ninguém mais entrará no corpo místico de Jesus Cristo, ou seja, a casa de Deus, porque já estará completado o número da família celestial. E então seremos transformados e em seguida levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro no céu. Há pessoas que são filhos de Deus, escolhidos de Deus, primogênitos de Deus, parte da família de Deus e nem sabem que são parte da família de Deus. Suas almas são de Deus. Mas quando chega a mensagem, chega diretamente à alma, ao coração, e então a alma é despertada à realidade. E assim nasce a vida eterna, a vida de Deus, a vida da família celestial. Bom, vimos quem nós somos conforme a palavra de Deus. E o que diz a palavra é a verdade. Somos membros da família de Deus. Como você se tornou um membro da família terrena onde você nasceu? Pois por meio do nascimento, por nascer nela e por nascer na família de Deus, por meio do novo nascimento, crendo em Cristo como nosso Salvador, nascemos na família de Deus e pertencemos a essa família de Deus e somos parte dessa família de Deus, membros da família de Deus. Para que o entendam melhor, descendentes de Deus. E uma pessoa reconhecer que é um descendente de Deus é realmente uma bênção. Porque então pode saber o porquê vive neste planeta Terra. E essa angústia existencial que a raça humana tem, já não a tem o crente em Cristo. Porque já sabe de onde veio. De Deus, da sétima dimensão. Onde está? Aqui nessa dimensão terrena. E por que está aqui? Sabe o propósito para o qual está aqui. E, em seguida, para onde vai? Pois vamos para o reino de Jesus Cristo milenial e também a ceia das bodas do Cordeiro. Vamos para viver eternamente com nosso amado Senhor Jesus Cristo. E isso sim que é ter futuro. O futuro mais glorioso é o futuro dos membros da família de Deus. Por isso é uma bênção e privilégio grande pertencer à família de Deus e reconhecer o Pai da família, nosso amado Senhor Jesus Cristo, que é o Verbo que se fez carne e habitou no meio dos seres humanos e morreu por nós, na cruz do Calvário, e o qual esteve fazendo intercessão no céu pelos que têm seus nomes escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro, e tem estado em sua igreja em Espírito Santo manifestado de etapa em etapa, chamando ele todas as suas ovelhas que são seus filhos, aos membros da família de Deus, o Pai da família celestial. Que as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também. E em breve se complete o número dos escolhidos de Deus. E em breve sejamos transformados juntamente com os mortos em Cristo, que serão ressuscitados em corpos eternos. E depois da manifestação plena de Deus em nós, que durará de 30 a 40 dias na terra, nos leve à ceia das bodas do Cordeiro no céu, a essa grande festa celestial. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Foi um privilégio grande estar com vocês nessa tarde, dando testemunho do Pai
da família celestial. E esse é nosso Pai, o Pai de vocês e o meu também. Assim que podemos ver porque somos irmãos, porque somos filhos do mesmo Pai.